Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório mensal do KNCR11, Fundo Imobiliário de Papel indexado a CDI da Kinea. Então vamos olhar o seu relatório, vamos ver suas informações na ordem e no final eu trago a minha opinião. Então sem mais delongas, vamos para o relatório. Relatório referente a janeiro de 2026. Ele traz algumas informações, aí tem um patrimônio líquido de 10,38 bilhões, uma cota patrimonial de R$ 102,27, uma cota a mercado no dia 30/1, R$ 106,95, tem cerca de 537 mil cotistas, e o seu último dividendo, que será pago no dia 12/2, de R$ 1,20 por cota, e ele tem a taxa média de CDI mais 2,8. Então vamos olhar na ordem. Quantos que tá hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele encerrou a cota a R$ 105,39. Isso dá um PVP de 1,03, então ele tá acima do seu PVP justo. Lembrando que no meu modo de investir, fundo de papel, eu não compro acima do VP. Seu dividendo yield dos últimos 12 meses está pagando muito porque o CDI está lá em cima, 13,79%. A vacância zerado porque é fundo de papel, né? Não tem vacância, só fundo imobiliário de tijolo. A liquidez média diária, levando em consideração os últimos 2 meses, cerca de 18 milhões. Está com a variação positiva de 21% ou do R$ 18,108. Podemos ver que na ordem tem 83% investido em CRI, 7,79% em letras de crédito imobiliário, 7% em caixa, e 1,5 em FII. Como podemos ver aqui, na ordem só está o penúltimo, o último ainda não está aqui. No penúltimo ele distribuiu R$ 1,30, que foi devido a fechamento de semestre. E esse mês ele já anunciou e vai pagar no dia 12, R$ 1,20. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa o like se esse vídeo trazer alguma informação relevante. Ative as notificações. E deixa um comentário aqui embaixo sobre o conteúdo do vídeo ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para o canal. O que ele traz sobre a posição ao final do período, nós já vimos na ordem, mas vamos ver diretamente no relatório. Ao fim de janeiro, apresentava a alocação em relação ao seu patrimônio de 80,6% em ativos alvos, são ativos CRIs indexados a CDI, 9,4% em LCI, 9,9% em instrumento de caixa, então tem cerca de 10% em caixa. É que ele destaca que os CRIs indexados a CDI corresponde a 80,5% do patrimônio do fundo e tem uma taxa de CDI mais 2,8% ao ano, como acabamos de ver, e tem um prazo médio de 3,7 anos. Que ele destaca o último dividendo anunciado, 1,20. O fundo teve início lá em 2012, então mais de 10 anos de fundo. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano e não há taxa de performance. Ele é gerido pela Kinea e administrado pela Intrag. Aqui ele traz as principais movimentações, ele teve 2 movimentações. A primeira ele comprou do HGBS, fundo de shopping, um CRI no valor de 91,4 milhões, com a taxa média de CDI mais 1,64. E o segundo foi do VISC, outro fundo de shopping, cerca de 98 milhões, com a taxa média de CDI mais 1,73, dando uma taxa média dos dois CRIs, CDI mais 1,69, cerca de 189 milhões. Lembrando que essa taxa de CDI mais 1,69, baixo da taxa média do fundo. Que ele traz expectativas para o futuro. Estamos em fase de alocação dos recursos captados na emissão vigente de cotas. Então ele está com a emissão de cotas aberta, tá? E o dinheiro que ele captou, eles contam com aproximadamente 1,3 bi em operação de inteligência, estruturação. E eles acreditam que vão fazer esse investimento ao longo de 8 a 12 semanas. Então em até 3 meses, até final de maio, ele deve terminar de alocar esse 1,3 bi. Aqui é o canal da Kinea no YouTube. Aqui é o resumo da carteira. Como podemos ver, 80% do seu patrimônio está alocado em CRI, indexado CDI, 0,2, quase nada, né? A inflação, que é o IPCA, e tem LCI, que também é indexado a CDI, e caixa, que está indexado a CDI também. No caso, a LCI é isento de imposto de renda e o caixa não. Aqui é a alocação por setor, cerca de 45,8% escritórios,
21,7% em shopping e 10,8% em logístico. Por indexador, 89,9% CDI, 9,9% Selic e 0,2% IPCA. Aqui a liquidez diária. Aqui seria a DRE do fundo, que eles trazem como informações contábeis referente a novembro. Ele teve um resultado líquido de 119 milhões, sendo esse 109,7 milhões com resultado de CRI, 1,9 milhão de FIIs, LCI 10,4 milhões e instrumento de caixa rendeu 7,1 milhões. E ele teve uma despesa de 9,3 milhões, dando esse resultado líquido. E ele distribuiu 121,8 milhões, então ele teve que usar 2 milhões de reserva acumulada. Então ele distribuiu 1,20 e teve o resultado de 1,18. Ainda tem uma reserva de caixa de 15 centavos. Então se ele continuar usando 2 centavos por cota por mês, ele ainda consegue manter 1,20 por mais 7 meses, mais ou menos. Mas lembrando que está com a expectativa que na próxima reunião do Compom, que vai acontecer em março, a Selic já comece a cair. Talvez 0,25%, 0,5%, não sei, mas está com a expectativa aqui de cair já. Então tem que ficar esperto nisso, já que ele é indexado a CDI. Que ele destaca que o resultado do fundo de janeiro foi impactado positivamente pelo elevado patamar da Selic e pelo alto número de dias úteis no período. Lembrando que fevereiro, que é o próximo mês, ele tem menos dias já por si próprio, já que fevereiro tem apenas 28 dias esse ano. Ele destaca a reunião do Compom do dia 27 e 28 de janeiro, manteve o patamar de 15%, mas a expectativa é de diminuir, como já falei. Ele traz rendimentos mensais, ó, ele veio pagando 1,30, agora está pagando 1,20, mas lá em novembro ele pagou 1,11, então ele está um pouco meio volátil. Desde fevereiro de 2025, ó, o menor rendimento dele foi R$ 1,04 em março de 2025 e o maior foi R$ 1,35. Ele pagou de julho a setembro. Aqui é a carteira de ativos do fundo. Aqui tem um ponto muito positivo, muito bem pulverizado. Ó. O principal ativo dele é o JHSF Mouse com 3,2% do PL. E depois ele só tem o Brookfield com 3% do PL. Mas aqui tem um ponto de atenção, que é os CRIs diferentes, mas para o mesmo devedor. Ó. Brookfield, tudo que eu já destaquei de verde aqui, tudo para Brookfield. Aqui de azul, ó, CPSH também, aqui, só que aqui é um pouquinho menos ponto de atenção, porque já a exposição é bem menor, mas mesmo assim, se pegar aqui tem mais, ó, tem ó, empatado, que tem o mesmo devedor e crise diferente. Então, isso daí é um ponto de atenção. Se for somar aqui, vai dar mais de 10% da carteira só na Brookfield. E sem contar que o único fundo imobiliário também é da Brookfield, cerca de 1,5%. Esse é um ponto de atenção. CRIs diferente para o mesmo devedor, que acaba fazendo o que? Aumentando a exposição do fundo pelo mesmo devedor. Não estou falando que faz o fundo ficar ruim, seja motivo de vender, não estou falando isso, mas estou falando que requer uma atenção maior. Aqui ele traz sua exposição, né? Dos devedores por categoria. Aqui traz de Shopping Center. Tem a Allos, Almeida Júnior, BTG Mal, CPSH, que nós já vimos ali, HGBS, que ele acabou de comprar também, tem o HSML. Então aqui ele traz detalhadamente. Se quiser ver, tem garantias, vencimento, LTV, tudo certinho. Onde fica e uma breve descrição. E aqui a Quineia traz seus principais fundos, né? Traz a taxa de risco dele. Se é CDI, se é IPCA. Então ele traz um por um. Segundo a gestora, ó, KNCR 11 tá aqui. Ele é indexado majoritariamente a CDI, como podemos, tem quase nada de IPCA. E ele é um fundo mais seguro, bem pertinho aqui do menor risco, segundo a gestora. E na minha visão, ele realmente é um fundo bem seguro. Ele vem pagando muito devido ao Selic tá alto, mas ele é realmente seguro. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Acompanhamos KNCR11, fundo da Quineia de papel indexado majoritariamente a CDI. Vem pagando muito, mas tem um ponto de atenção também. Dois, na verdade, né? Um, ele está acima do seu PVP. E o segundo é os CRIs diferente para o mesmo devedor, que devemos ficar esperto e ter pontos de atenção com ele. Pontos positivos. É muito seguro, bem pulverizado, e a gestora também, apesar de ter algumas falhas, é uma boa gestora.
Na minha visão, é um ótimo fundo para você estudar, para pôr na sua carteira. No momento, não está num ótimo momento para investir, porque está acima do seu PVP. E lembrando que a taxa Selic está com expectativa de queda, então provavelmente no futuro ele vai diminuir os seus dividendos, então leve isso em consideração também nos seus estudos. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também, e até a próxima.